O fenômeno Nicolas Ferreira. Por que ele incomoda tanta gente? Você já se perguntou como alguém tão jovem consegue provocar tanta reação, tanta paixão e tanta raiva ao mesmo tempo? Antes mesmo de terminar essa frase, o nome dele já despertou algo em você. E isso não é por acaso. Nicolas Ferreira não é apenas um político. Ele é um fenômeno de atenção. E entender isso revela muito mais sobre o nosso tempo do que sobre ele. No começo, parece simples. A um garoto novo, linguagem direta, discurso afiado. Mas é aí que mora o erro. Nada do que acontece ao redor dele é simples. Porque enquanto muita gente discute o que ele diz, quase ninguém para pensar em como ele diz. Por que diz e principalmente, por que tanta gente para ouvir? Existe um mecanismo invisível funcionando o tempo todo, capturando olhares, emoções e reações. Reparem como a história dele quebra expectativas. Jovem demais para a política tradicional, mas velho o suficiente para entender que, hoje, poder não nasce apenas em gabinetes. Nasce na atenção. Quem domina a atenção, domina a conversa. E quem domina a conversa, molda percepções. Isso explica por que cada fala dele parece calculada para gerar impacto imediato, mesmo quando parece espontânea. Existe um detalhe pouco comentado. Nicolas fala como quem está sempre em confronto, mesmo quando está apenas explicando algo. O cérebro humano presta mais atenção ao conflito do que à concordância. É um instinto antigo. Discussão prende. Polêmica fixa silêncio. Passa despercebido. E ele sabe disso, mesmo que nunca diga em voz alta. Cada frase curta, cada pausa estratégica, cada olhar firme, constrói a sensação de urgência, como se algo estivesse sempre prestes a ser revelado. Mas por que isso incomoda tanto algumas pessoas e encanta tantas outras? Porque ele ativa identidades. Não fala apenas de ideias, fala de pertencimento. Quando alguém se reconhece no discurso, sente que está sendo defendido. Quando alguém discorda, sente que está sendo atacado. E o cérebro odeia sentir-se atacado. Por isso as reações são tão intensas. Não é só política e emacal crua. Agora pense nisso. Quanto mais você reage, mais forte ele fica. Críticas, ataques, defesas apaixonadas, tudo alimenta o mesmo sistema. A visibilidade cresce. O nome circula, a imagem se solidifica. Poucos percebem que, ao tentar silenciar, acabam amplificando. Ao tentar deslegitimar, acabam promovendo. Esse é um jogo antigo, mas que poucos sabem jogar tão bem no ambiente digital. Há também um fator psicológico curioso. O ser humano confia mais em quem parece seguro de si, mesmo quando está errado, do que em quem demonstra dúvida, mesmo quando está certo. A firmeza gera conforto. A certeza calma. Nicolas raramente hesita. Ele afirma, e isso cria a sensação de convicção absoluta. Para muitos, isso soa como coragem. Para outros, como arrogância, mas para o cérebro, soa como liderança. Em algum momento, você pode ter se perguntado como alguém tão novo chegou tão longe tão rápido. A resposta não está apenas na política, mas no time. Ele surge numa era em que frases fortes valem mais do que discursos longos, em que cortes de vídeo viralizam mais do que propostas detalhadas. Ele entende o palco onde está, entende o público, entende o algoritmo. E quem entende o jogo, joga melhor. O mais intrigante é que, gostando ou não, ele obriga as pessoas a se posicionarem. Neutralidade desaparece, e quando a neutralidade some, o engajamento explode. O cérebro humano prefere escolher um lado, a ficar no vazio. Isso explica por que tantas conversas começam com "eu concordo" ou "eu discordo", mas raramente terminam em diferentes. Talvez a pergunta mais desconfortável não seja quem é Nicolas Ferreira, mas por que figuras como ele se tornam inevitáveis. O que isso diz sobre nossas frustrações, nossos medos,
nossa necessidade de respostas simples para problemas complexos. O que isso revela sobre como consumimos informação, sobre como reagimos emocionalmente antes de pensar racionalmente. No fundo, ele funciona como um espelho. Para uns, reflete força, para outros, ameaça. Mas ninguém passa ileso ao reflexo, e talvez seja exatamente por isso que ele continua crescendo. Não porque todos concordam com ele, mas porque quase ninguém consegue ignorá-lo. Agora pare um segundo e pense. Quantas vezes você reagiu a algo sem perceber que estava sendo conduzido emocionalmente? Quantas vezes compartilhou, comentou ou se irritou antes mesmo de refletir? E entender esse mecanismo não é sobre concordar ou discordar, é sobre enxergar o jogo sendo jogado diante dos seus olhos. Se essa reflexão fez você perceber algo que antes passava despercebido, comenta aqui o que mais te chamou a atenção e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar revelando o que quase ninguém percebe, mas que explica muita coisa sobre o mundo que você vive hoje.